E aí, meus amigos da bancada? Independente de você estar começando com a manutenção de eletroeletrônicos ou já ser um técnico experiente na área, tem um diagnóstico onde todo mundo trava. Ou seria no caso que não trava? Pois é, no caso não travar seria o problema. Bom, enfim, hoje nós vamos estudar a fundo o funcionamento e a lógica por trás das travas de lava e seca. Para isso, nós vamos fazer uma revisão desde as máquinas mais simples, aquelas top load, até chegar no funcionamento das placas eletrônicas em relação às travas. Você vai me acompanhar também no diagnóstico desta placa que chegou aqui na oficina, com a simples informação de que a trava não funciona. E vou te dar mais um bônus durante o vídeo. Nós vamos montar uma ferramenta para facilitar ao máximo esse diagnóstico. Me segue aí. Bom, então antes de mergulhar de cheio no assunto de travas, eletricidade, eletrônica, placas eletrônicas, tudo que a gente precisa saber para entender como é que funcionam as travas de lava e seca, eu queria te pedir uma coisa. Se esse conteúdo que a gente está postando semanalmente é útil para você, para a tua oficina, para os teus diagnósticos, confere tua inscrição aí, deixa no teu comentário sugestões para novos vídeos e, é claro, o teu like, né, que ajuda bastante a gente. Bom, como eu falei, nós vamos fazer uma pequena revisão também de como é que funciona o fechamento e abertura de porta. Mas enquanto o circuito em si, basicamente são as mesmas coisas, desde as máquinas mais simples até as mais complexas como as de lava e seca. É um sinal elétrico que sai da placa, passa por um interruptor e volta para a placa avisando que a porta está fechada e travada. A respeito da ferramenta que nós vamos utilizar para fazer esse diagnóstico, eu vou te dizer que é o seguinte: essa ferramenta que eu mesmo montei nada mais é que um pequeno upgrade que eu fiz na minha lâmpada série, que eu uso para várias coisas, tá? Então já fica a dica aqui que essa ferramentinha nós vamos usar muito ao longo de vários diagnósticos, porque ela não vai servir só para travas, mas para muitas outras coisas, tá bom? Então me acompanhe ali na revisão da teoria e o diagnóstico na própria máquina. A lógica que faz com que a placa entenda que a porta está aberta ou fechada é bem básica, bem simples. Nas máquinas mais simples, como por exemplo nesse esqueminha aqui, está baseado no esquema elétrico da LTE09, linha 1 e linha 2, né? Aqui vai ser a nossa entrada de 220 volts, né? A linha 1, que é a linha AC1, vai entrar aqui nesse pino, né? E ela vai sofrer uma derivação que vai passar por esta microchave, que esse interruptor, ele fechar, este sinal que entra, que energiza a placa basicamente, ele vai passar por este fio e vai chegar nesse pino CC. Enquanto isso, na linha 2, ou a entrada AC2, ela se converte na fonte, né, que alimenta o microcontrolador. Vai entrar por esse pino CC, tá? E vai passar por um resistor, que vai passar por um capacitor para ter uma queda de tensão, e essa tensão reduzida vai para o microcontrolador. A hora que esse interruptor abrir, o microcontrolador ele vai entender que essa linha está aberta, então a programação interna dele vai fazer com que a lavagem se pause. Então ela vai entrar em pausa até a gente fechar novamente a porta, essa linha passe aqui e esse pino do microcontrolador entenda que tem novamente sinal e o processo continue. Então esse esquema que nós acabamos de explicar agora, ele pode ser encontrado em várias. Aqui nesse caso aqui, esse desenho está baseado na LTE09 da Electrolux, mas ele pode ser aplicado a BWL11, LTE12, LTR10, LTC10. Porém, em algumas máquinas que são maiores, um pouquinho mais sofisticadas,
vamos introduzir um conceito que se aplica mais à lava e seca, que é o lead lock. O que é o lead lock? Nós vamos ver aqui. Lead lock é um mecanismo que avisa para a placa que a porta não simplesmente está fechada, mas que está travada. E como é que funciona? Bom, na parte mecânica nós vamos entender um pouquinho melhor aqui. Então nós vamos pegar aqui e vamos entender. Aqui por trás tem um pininho, é como um pistão, né? Um pequeno pistão. Esse pistão está diretamente ligado a essa chapinha de contato, a essa platina aqui de contato. Então o que acontece? Um sinal entra por aqui, né? E se a porta não travar, por exemplo, o pino, na parte mecânica, o pino da lava e seca, ele empurra essa parte e faz com que essa alavanquinha aqui, ó, tá vendo? Vá para baixo, permitindo que esse pistão, no caso, afunde aqui, né? Fazendo com que essa platina possa ter contato com a outra que está embaixo dela. O sinal que vem da placa entra por aqui, o pistão afunda quando o pino da porta da máquina está fechado, fechando o contato e retornando o contato para a placa, avisando que a porta foi travada. Eu vou usar aqui, para exemplificar, vou usar uma trava mais tradicional, mais velha, mas que se aplica a CLG, Samsung, a várias marcas. LSE09 da Electrolux, LSI09, todas elas funcionam do mesmo jeito. Nós vamos ver agora aqui a diferença que tem na placa. Como é que funciona? Nós falamos que essa plaquinha, essa platina, ela tem um V-metal aqui, né? Na placa nós temos nossa entrada de AC 220 ou 110, né? Vai entrar por aqui, né? Uma das linhas vai passar pela fonte, vai energizar o microcontrolador e vai fazer uma derivação direta para os componentes periféricos, como a bomba, as duas bombas, né? A válvula 1, a válvula 2, e finalmente vão cair nos relés, que vão energizar a trava da porta, tá? Isso aqui está baseado na placa LG, tá bom? Isso não está baseado em um modelo específico da LG, mas a gente pode encontrar essa lógica de funcionamento em vários modelos. Então, a outra linha vai diretamente para o chicote, indo para todos os periféricos, né? Entre eles a trava da porta. Nós já temos o fio comum, né? Nesse caso aqui, o fio comum é o pino 2, né? Levando em consideração que esse é o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Supondo que esse seja a ordem certa, nós vamos achar na Samsung, nas Brastemp, diferentes disposições dessa fiação. Isso aí cabe a nós interpretar, tá? Uma vez que a gente faz um diagnóstico completo, um entendimento preciso, a gente vai ter metade do trabalho completo. Bom, então continuando. O fio comum vai entrar no pino 2, né, no caso. E nós vamos ter duas coisas aqui. Esse solenoide, que faz o quê? Esse solenoide vai ter duas vezes essa travinha aqui, né? Esse aqui não tem mais, mas o pistão ele entra aqui, né? Impedindo que essa platina grude na outra platina de baixo, tá? Então, o pino 2, ele vai ser a entrada do fio comum, né? Que se liga nessa platina e num dos terminais desse solenoide. No pino 3, nós temos o outro terminal do solenoide, tá? E no pino 4, finalmente, nós temos um terminal que está conectado com um PTC que se encontra bem embaixo. A gente vê que tem aqui um PTC, olha.
É um PTC. Alguns chamam de pastilha térmica, tal. O PTC, quando ele recebe uma corrente, ele aquece. Quando esse PTC aquece esse bimetal, o que acontece? Ele trava para cima aqui, ó, né? Fazendo com que as duas platinas, então a platina 2 e a platina 1 se fecham e tem uma corrente de retorno por esse fio aqui. Eu não coloco a cor do fio aqui, porque dependendo da marca e do modelo, pode variar, né? E o retorno vai para o microcontrolador para avisar que a porta foi fechada e travada. Quando a gente liga a máquina, o relé que energiza o PTC, ele já automaticamente se fecha, tá? Ele já fecha o contato com o PTC, tá? Ele já está aquecendo, o metal já está ali prestes a se curvar para poder aproximar as platinas ligadas ao pino 1 e 2. A hora que a gente aperta o play na máquina, esse outro relé, ele dá duas batidas. Esse relé aqui dá duas batidas, fazendo com que o solenoide se movimente rapidamente, liberando a saída desse pistão, né? E, portanto, esse bimetal que já está quente, ele fecha o contato. Qual que é a diferença fundamental entre um circuito de reconhecimento desse retorno e o outro? Bom, a fonte, essa parte da máquina, ela é no formato flyback. E, portanto, a etapa primária da fonte tem um GND e a secundária, que é a que energiza o microcontrolador e tudo mais, tem outro GND diferente. Então a gente não pode misturar essa corrente de retorno própria do primário aqui, né, da entrada de energia, diretamente com o microcontrolador. Então precisa de um circuito que passa por esse componente, que é um optoacoplador. E ele é o responsável de resolver esse problema de ter dois GNDs diferentes. Então nessa parte final do circuito, a gente não vai aprofundar muito nesse vídeo. Eu deixo meu compromisso aqui, é que em vídeos futuros a gente vai aprofundar mais e desenhar os circuitos especificamente, até porque cada marca e cada modelo tem a sua resolução do circuito. Mas para a gente entender assim por cima, como é que o microcontrolador entende o sinal de retorno, nós vamos usar esse esqueminha aqui. Aqui a gente está vendo que tem um sinal de retorno, né? Aqui o sinal de retorno. Então o que é o sinal de retorno? O sinal de retorno nada mais é que uma fase que vem da nossa tomada, né? Nada mais é do que nosso 220 senoidal, né? Que vai entrar por aqui, né? Vai entrar por aqui, vai ser retificado nesse diodo, vai ser diminuída a tensão nesse resistor e vai energizar o LED. Nosso LED, como é um diodo, ele vai ter um anodo e vai ter um cátodo. Ele vai ser energizado. O GND do primário completa essa polarização do LED. E o LED, dentro do mesmo invólucro do PC, bom, o PC817 é o CI mais famoso, né? Mais usado nesses projetos, mas tem também o 851, o 2561, qualquer um desses a gente encontra nesse circuito, tá? Então, como é que vai ingressar essa? Uma vez que atravessou esse diodo, né? Nós temos essa onda senoidal aqui que vem da nossa tomada, né? Mas atravessando o diodo vai ficar como? Vai ficar, né? Nós já vimos no vídeo de fontes, vai ficar só os semiciclos positivos, uma onda pulsante, né? Só os positivos. Então vai energizar na mesma velocidade que vem da tomada. Aqui vem 60 Hz, né? Então, nessa velocidade,
vai energizar o anodo do LED. Então, nessa velocidade de 60 Hz, o transistor fotossensível dentro do invólucro do mesmo fotoacoplador, ele também vai gerar uma onda. Mas dessa vez vai ser uma onda quadrada aqui. Pela natureza do transistor e pela conformação do circuito, ele vai gerar uma onda quadrada aqui, nos mesmos 60 Hz, né? Vocês podem perceber aqui que aqui não tem uma ligação física entre esse setor, né? Perceba-se que esse setor tem um GND e esse outro aqui tem outro GND, mas não tem uma ligação física. A ligação é feita por luz internamente dentro do CI. Então aqui não tem perigo de ter um surto de corrente e queimar o microcontrolador, por exemplo, tá? E então, quando a gente tem essa onda desse lado do circuito, o microcontrolador, por programação, ele está preparado para entender essa onda que ela é gerada, né? Pode ser gerada em 5 volts ou em 3,3, dependendo de qual que vai ser a tensão que energiza nosso micro. Então, tendo essa onda, o micro entende que a porta foi fechada e foi travada e ele pode dar continuidade ao processo. Nessa placa aqui, a gente pode ver perfeitamente a conformação do circuito. Tem um relé do solenoide, um relé do PTC, o conector de retorno entra aqui. Aqui a gente tem o fotoacoplador, né? E a ligação desse lado já vai em direção ao microcontrolador. Agora que a gente já passou pela parte teórica, nós vamos fazer a conexão na prática nessa máquina aqui, que é uma das guerreiras. Essas máquinas foram sobrando da época que eu comprava e vendia. Aí com a evolução da oficina, que passou só a trabalhar com placas eletrônicas, acabou que era mais rentável deixar elas como gabaritos de teste. Nós já colocamos nossa placa eletrônica aqui, então eu tirei a parte mecânica da trava, porque o que nos interessa é a parte elétrica e eletrônica, né? Como é que nós vamos fazer esse teste? Nem sempre nós vamos ter o manual de serviço e nem um esquema elétrico que vai nos dar informação de como é que é a pinagem. Então, a gente pode saber isso simplesmente desmontando com muito cuidado, porque tem várias partes móveis dentro, desmontando uma trava velha ou mesmo a trava que tiver instalada na máquina. Então, o que nós temos que saber aqui? Nós temos que saber qual que é o fio comum, o acionador do solenoide, o pino que corresponde ao PTC e o retorno. Todas essas informações vão nos ajudar a entender, e aqui a gente vai poder fazer uma engenharia reversa do funcionamento da trava. Colocando o conector na posição, a gente vai saber que o fio comum sempre vai ser o fio conectado no V-metal, né? Nesse V-metal que faz a conexão com o retorno. O que aciona o solenoide é o que está logo ao lado, é o terceiro. O quarto é o fio do PTC e o primeiro é o fio de retorno. Tá, então, para a gente conectar o testador, a primeira coisa que a gente vai se atentar é que a máquina esteja desligada da tomada, né? Porque nós vamos botar a mão nos fios que podem ter corrente. Nós falamos que esse primeiro aqui era o retorno. Nós vamos ligar aqui o fio de retorno. O seguinte é o fio comum. O seguinte é o fio do solenoide, vai acionar uma das lâmpadas. E o seguinte é o PTC, que vai acionar a outra. E agora nós vamos fazer o teste, ligando a máquina na tomada e ligando ela para ver. Aqui nós já vemos que a lâmpada já acende diretamente. Quer dizer que o PTC que está ligado a essa lâmpada já está funcionando, já está aquecendo. Quando eu apertar o play, vai dar 2 toques nessa lâmpada, vamos ver. De novo. E já entrou o erro. Por que entrou o erro? Porque eu não dei o retorno. Então agora nós vamos fazer o seguinte. A hora que dá o primeiro par de batidas nessa lâmpada, a gente vai ligar o retorno, tá bom? Vamos ver.
Retorno. E aqui a máquina já começou a funcionar. Aí nós vemos que o PTC continua acesso e a máquina já está entendendo que a porta já está travada. Bom, agora que a gente já destrinchou o tema das travas, o funcionamento, a eletricidade, o acionamento dos diferentes elementos e a lógica de entendimento que a placa eletrônica utiliza para verificar o fechamento da porta, é bom você colocar mãos à obra e montar logo sua lâmpada de série e já começa a fazer o diagnóstico. Lembrando, diagnóstico é um hábito, igual que o hábito de comer saudável, de caminhar, de correr, fazer um esporte, é o mesmo hábito. A gente tem que se acostumar a boas práticas no diagnóstico do problema. Isso aí vai otimizar nossos ganhos na oficina. E se esse vídeo fizer com que você nunca mais compre uma trava de lava e seca à toa, eu já estou satisfeito. Põe mãos à obra, monta a tua ferramentinha para diagnóstico e vamos ficar pró.